versículo 21. Abra sua Bíblia lá, por gentileza. Pega para mim ali, Felipe, a minha Bíblia no escritório, fazendo favor. Esdras capítulo 8, versículo 21. Esdras capítulo 8, verso 21. Abra sua Bíblia aí. Eu falei dessa palavra na quarta-feira, né? Nós começamos a meditar nela a partir de quarta-feira, e hoje eu quero continuar falando desse assunto com você. Esdras 8, 21. Abra sua Bíblia lá. Vai aparecer ali na tela também, já está lá. Quem estava aqui quarta-feira agora, pastor, eu estive aqui. Então você ouviu um pedacinho dessa mensagem, não se aborreça do pastor falar dela de novo, porque para quem não estava, pegar, né? O que nós não falamos na quarta-feira aqui, quem já ouviu, mas tem muita gente que não ouviu. Vamos lá, Esdras 8, 21, diz assim: então apregoei ali um jejum, junto ao rio Ava. Para quê, igreja? O que está dizendo ali? Para nos humilharmos diante da face do nosso Deus. Olha para o pastor um pouquinho. Por que tem que jejuar? É necessário o jejum? Desde o Velho Testamento o povo de Deus já jejuava. É necessário. O jejum ele é uma arma de guerra. O jejum ele é uma arma espiritual. Na verdade o diabo não quer eu e você jejuando. Por quê? Não é que o jejum muda Deus. O jejum não vai deixar Deus mais poderoso do que Ele já é. Amém? Ele já tem todo o poder. O jejum não vai deixar Deus mais bondoso do que Ele já é, porque Ele já tem toda a bondade. O jejum na verdade não vai mudar nada em Deus, mas Ele vai mudar muita coisa em quem? Fala em mim. Exato. Porque dentro de nós, olha para o pastor, nós temos duas naturezas. Nós temos o que a Bíblia chama de carne, natureza carnal, e qual que é a outra? Espiritual, ou espírito, né? A natureza espiritual. Vamos lá, qual das duas tende a fazer a vontade de Deus? Somente a sua natureza o quê? Espiritual. A sua natureza carnal, ela tende ao pecado, ela tende ao erro. E aí? É como se fossem dois leões brigando dentro de nós todos os dias. Enquanto a gente estiver nesse corpo aqui, não tem como. Vai ter essa briga, vai ter essa guerra dentro de nós. Só vai acabar essa guerra o dia em que esse corpo aqui morrer e ficar só o espírito. Aí acabou, você vai ser só espiritual e não vai ter mais a parte carnal. Mas enquanto tiver essa carne aqui, esse corpo carnal, você precisa jejuar para conseguir fazer a vontade de Deus. Porque se a tua carne estiver mais forte, na hora de tomar as decisões, é ela que vai dominar. Eu sempre gosto de explicar assim, talvez aqui alguém já tenha ouvido essa explicação. A carne e o espírito, a natureza carnal e espiritual, são dois leões brigando dentro de nós. Olha para mim, responde aqui, ó. Qual dos dois que vence? O espírito ou a carne? Tem gente que já sabe, mas olha só, quer ver? Quem acha que é a carne que vence? Levanta a mão. Ah, vocês já estão espertos. Quem acha que é o espírito? Pastor, o espírito vence sempre. Mas não é espírito que vence, pastor? Não, nem sempre. Qual é a que vence? Vamos lá, repete comigo. Aquele que estiver. Mas fala com mais. Você não jantou não, é? Quem jantou fala amém. Ah, está explicado. Quem não jantou fala misericórdia. Ah, então está explicado, não jantaram. Vamos lá, ó, repete comigo, fala assim: aquele que estiver mais forte, mais alimentado. Exato. E o que alimenta o espírito, pastor? É exatamente isso aqui, ó, o jejum, a oração. E ao mesmo tempo que o jejum alimenta o espírito, sabe o que ele faz com a carne? Ele enfraquece, ele abate ela. Quando eu falo carne, é a vontade da carne, ela é humilhada. Por isso que está escrito ali: e então apregoei um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos. Você humilha a carne, enfraquece ela quando você faz o jejum. Então eu vou convidar você, depois eu vou explicar mais a respeito, né? Mas eu já vou convidar você a estar conosco nesse jejum. Vou explicar como é que você vai fazer, e se você quiser, a partir de amanhã você pode começar. Amém?
E aí ele vai continuar, para quê? Não só para nos humilharmos, né? Mas ele continua dizendo para que fez o jejum. Para lhe pedirmos caminho o quê? Direito. Tem Bíblia que fala caminho seguro, ou ainda jornada feliz. Coloca para mim ali, está lá, ó. Não, volta lá no 21, coloca para mim a Bíblia King James, coloca aí, ó como vai aparecer ali. É a King James? Para que nos dirigisse. Não é essa não, então é atualizada, RA. Coloca para mim, fazendo favor, está lá, ó. Para lhe pedirmos, o que diz ali? Jornada feliz. Por que jornada feliz? Vou explicar de novo. O povo de Israel estava preso como escravo na Babilônia, passou muitos anos lá preso, do mesmo jeito que aconteceu quando estava no Egito. Deus havia libertado o povo de Israel para ir embora de novo para a sua terra, para Jerusalém. Só que presta atenção no pastor, até eles chegarem lá, eles teriam que passar por um caminho muito perigoso. Tinha naquela época, como tem hoje, assaltantes, tinham ladrões, tinha gente lá que poderia sequestrar crianças, violentar as mulheres. Então no caminho eles estariam levando toda a mudança, toda a riqueza, as crianças, as esposas. Então muita coisa ruim poderia acontecer se eles não tivessem protegidos. E por que ele faz esse jejum, pastor? Porque ele poderia ter pedido essa proteção para o rei. A Bíblia fala que ele podia ter pedido para o rei da Babilônia, mas ele se envergonha em pedir. Você quer ver? Vamos ler lá? Ele fala assim, para pedirmos jornada feliz para nós, para os nossos filhos e para tudo que era nosso. Eu vou voltar já aí no versículo 21, pula para o 22 agora, pode voltar para a Bíblia corrigida, diz assim, porque me envergonhei de pedir a quem? Ao rei, exército e cavaleiros, para nos defenderem do inimigo aonde? No caminho. Então olha para o pastor, ele não quis ir lá pedir para o rei. Por que ele não quis ir lá pedir para o rei? Que o rei mandasse soldados para protegê-los, que o rei mandasse soldados para guardá-los. Por que ele não quis pedir? Porque ele tinha dado para o rei um testemunho. Veja, olha o que ele diz. Porque tínhamos falado ao rei dizendo, a mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem, mas a sua força e a sua ira sobre todos os que o deixam. Então ele falou assim, como é que eu vou voltar lá para poder pedir para o rei ajuda, para poder pedir para o rei soldados, para nos guardarem, para nos proteger no caminho, se eu já falei para ele que Deus é bom e Deus ia nos guardar, que a mão de Deus ia ser com a gente? Como é que eu ia pedir para o rei voltar lá e pedir para ele ajudar, sendo que eu já tinha dito ao rei, Deus vai nos ajudar, Deus vai ser conosco? Então olha para o pastor, chega uma hora que você precisa tomar uma posição para você não ser envergonhado diante dos homens. Qual posição que é essa, pastor? É não voltar atrás do testemunho que você já deu. Amém? Você já testemunhou para toda a tua família de que Deus vai te ajudar, de que Deus é fiel. Ele tinha pregado para aquele rei dizendo assim, olha, Deus vai ser conosco. Se ele volta atrás agora e fala para o rei assim, rei, eu falei que Deus é bom, que Deus é fiel, que Deus guarda, mas o senhor não pode mandar aí uns soldados para nos guardar? Meu irmão, ele ia ser envergonhado, porque a primeira coisa que aquele rei ia falar para ele era o seguinte, olha aqui para mim, ele ia falar assim, cadê o Deus que você tanto falou? E eu não ia. Talvez você já tenha ouvido isso, e dói, chega a envergonhar, porque você falou, testemunhou, Deus é poderoso, Deus é isso, Deus é aquilo, daqui a pouco você vai lá se humilhar, se envergonhar diante do homem. Primeira coisa que o homem, principalmente o incrédulo, principalmente o ímpio, ele vai dizer para você, mas você não vai tanto na igreja? Você não busca tanto a Deus? Cadê o Deus que você tanto serve? É assim ou não é? E eu falei aqui quarta-feira, para os irmãos que estiveram aqui, presta atenção, você não quer ser envergonhado diante dos homens? Se humilha diante de Deus, se humilha diante de Deus, e fala, Deus, eu não vou voltar atrás do testemunho que eu dei, porque eu falei para todo mundo que o Senhor ia me ajudar,
então o Senhor vai me ajudar. Diga glória a Deus. Se eu tiver que me humilhar, vai ser na presença do Senhor. Se eu tiver que chorar, vai ser no meu quarto de joelhos dobrados. Mas eu não vou voltar atrás para ser envergonhado pelos homens, porque quem volta atrás é envergonhado, irmão. Está entendendo sim ou não? Não volta atrás. Chora diante de Deus, jejua, ora, porque muitas vezes o que falta é isso. Às vezes, meu irmão, Deus não opera porque a gente volta atrás, prefere ser envergonhado diante dos homens que se humilhar diante de Deus. Não volta não. Se você falou assim, Deus vai me curar, ou Deus já me curou, fica firme, eu estou curado em nome de Jesus, amém? Mas cadê seu Deus? Eu creio, Ele não vai deixar eu ser envergonhado. Eu falei que Deus ia suprir minha necessidade, Deus vai suprir, eu creio, eu estou sendo fiel a Ele, Ele vai ser fiel a mim. Quem crê, diga amém. Você crê ou não crê? Eu tenho certeza que no meio daquela multidão, muitos devem ter falado assim, ô Esdras, mas volta lá, pede para o rei, não é melhor? Nós vamos pegar esse caminho tão perigoso aqui, um monte de ladrão, de assaltante, não vai ter ninguém para nos guardar, vai lá, volta, se humilha, se envergonha, mas pede para o rei, pede para o homem te ajudar, para mandar soldados para nos guardar. Ele deve ter dito assim, de jeito nenhum, não volta atrás, eu falei que Deus ia nos guardar, e Deus vai nos guardar, e assim Ele fez, amém? E Deus quer gente ousada, Deus quer gente que confie nele, Deus quer gente que não volte atrás. Ele jejuou, ele se humilhou e falou, Deus, ou o Senhor nos guarda, ou o Senhor nos guarda, porque eu não vou pedir um soldado para aquele rei, eu não vou pedir nada para o homem. A Bíblia fala que vão é o socorro de quem? Do homem. Não que Deus não use pessoas para te ajudar, não entenda mal, tá? Muitas vezes Deus vai usar pessoas para te ajudar, mas eu falo de você voltar atrás do que você falou que Deus faria. Não volte atrás. Não, fique firme no testemunho que você deu, fique firme na oração que você fez, fique firme no que você pregou às pessoas da sua família, da tua casa, porque Deus não vai deixar você ser envergonhado. Quem crê, diga amém. Fala comigo, Deus não vai deixar que eu seja envergonhado. Mas fala com mais fé, fala, Deus não vai deixar que eu seja envergonhado. Olha o que diz o versículo seguinte, versículo 23, olha o que Deus fez. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus. E o que aconteceu? E moveu-se pelas nossas orações. Irmão, Deus se move pelo jejum e pela oração. Eles jejuaram, pediram aquilo para Deus, e Deus operou. Pastor, não aconteceu nada com eles no caminho, não tinha nenhum soldado para proteger, não tinha arma, não tinha soldado, não tinha nada. Mas olha o que diz o versículo 31, pula lá para o versículo 31. Quem está prestando atenção, diga amém. Escuta, 31, e partimos do rio Ava no dia 12 do primeiro mês, para irmos para Jerusalém. E olha agora, e a boa mão do nosso Deus estava sobre nós, e livrou-nos das mãos dos inimigos, dos que nos armavam ciladas nos caminhos. Irmão, eles fizeram toda aquela jornada, e foi uma jornada feliz, inimigo nenhum tocou neles. Não que não tentaram, pode ler lá, que armaram, está escrito que armaram ciladas, mas ninguém conseguiu tocar neles. Eles não tinham uma arma para se defender, não tinham um soldado para defendê-los, não tinha nada, mas Deus os guardou. Diga glória a Deus. Pastor, mas não tenho condição, mas não tenho dinheiro, mas eu não tenho amigos, mas eu não tenho. Irmão, você tem Deus por você, e chega uma hora que você tem que confiar em Deus, amém? E não voltar atrás no testemunho que você tem dado dele, no que você tem falado a respeito dele, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Agora, volta lá no versículo 21, que tudo isso aqui eu falei na quarta-feira, mas eu quero mostrar para você, que quando Esdras vai pedir a proteção de Deus, ele divide essa proteção em 3 partes. Olha como ele pede a proteção. Ele pede caminho direito, caminho seguro ou jornada feliz. E ele diz, primeiro, para quem? Para nós. Segundo, para os nossos filhos. E terceiro, para toda a nossa fazenda, que significa bens. Então ele queria a bênção, a proteção de Deus. Primeiro ele diz para nós. Segundo, para a nossa família, para os nossos filhos. E terceiro, para os nossos bens. Então vão ser 3 domingos consecutivos. Esse de hoje, o primeiro, você vai receber a unção da proteção pessoal para você.
No outro vai ser a proteção para a família. E o terceiro, a proteção do quê? Dos bens, exatamente. Você vai trazer a chave do seu carro, da sua casa. Aí depois eu vou explicar direitinho. Mas preste atenção aqui. Primeiro ele pede para quem? Para quem? Para nós. Então aqui tem uma lição para mim e para você. Eu vou falar algo aqui para você e eu quero que você preste bem atenção no que você vai ouvir, porque tem muita gente que vai sair daqui hoje diferente, você vai ser ajudado hoje. Repete assim comigo, só para você nunca mais esquecer. Fala assim, ó: pedir só para mim é egoísmo. Deus não gosta, tá? Então quando você pede só para você, isso não agrada a Deus, isso é egoísmo. Agora repete comigo assim, ó: pedir primeiro para mim é sabedoria, e Deus se agrada. Como é que é, pastor? Vou repetir. Pedir só para você está errado, é egoísmo. Eu penso só em você ou só em mim, pedir só para mim, isso é egoísmo. Mas pedir primeiro para mim, orar primeiro para mim, isso é sabedoria. E eu vou falar mais para você nessa mensagem hoje. Tem muita gente hoje que está caído, tem muita gente hoje que está sofrendo, porque está desrespeitando essa regra da palavra de Deus. Não aprendeu que antes de querer para os outros, precisa querer primeiro para quem? Para si. Antes de cuidar dos outros, tem que cuidar de quem primeiro? De si. Está cheio de gente hoje, olha para o pastor, olha aqui para mim, ajudando todo mundo, socorrendo todo mundo, correndo atrás de todo mundo, ao ponto até de esquecer de quem? De si mesmo, do seu cuidado, do seu alimento, do seu fortalecimento. E talvez seja o teu caso hoje. Isso é contra a palavra de Deus. Vamos lá, eu vou te mostrar isso dentro da Bíblia, Mateus capítulo 22, versículo 37. Mateus 22, 37. Eu estava falando na quarta-feira, que eu já conversei com várias pessoas, que por falta de sabedoria, porque eu também já pensei assim, já até me disseram assim: pastor, eu nem peço nada para mim, sabe, eu não peço nada para mim, não peço nem por mim, eu peço pelos meus filhos, peço para minha família, eu falo: Deus, para mim nem precisa fazer nada. E se eu falar para você que está errado? Você sabia? Ou não, pastor, mas eu falo sim, falo: Deus, para mim não precisa fazer nada, eu nem peço para mim, Deus faz só pela minha família, faz só pela minha casa. Não está certo não. Sabe por quê? Olha para mim, se você não estiver bem, se você não estiver de pé, você vai ajudar quem? Você não vai ajudar ninguém, irmão. Então o primeiro que tem que estar bem é você. Isso é sabedoria. Primeiro quem tem que estar de pé é você. E eu vou te mostrar que isso é bíblico, quer ver? Mateus 22, 37, quem achou diga amém. Acharam, sim ou não? Está ali na tela, ó. Você pode acompanhar ali também. Isso aqui são palavras de Jesus. Diz assim, ó: e Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus, primeiro, de todo o teu coração; segundo, de toda a tua alma; e terceiro, de todo o teu quê? Teu pensamento. Então olha para o pastor, o versículo seguinte, ele fala assim, ó: esse é o primeiro, olha lá, esse é o primeiro e grande o quê? Mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Aí vem o segundo, tão importante como esse, é o 40. Desses dois mandamentos, não é o 40 não, eu pulei, né? É o 39. E o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo. Agora lê você, como? Como, gente? Como que você ama o próximo? Como? A ti mesmo. Então olha para o pastor, até para saber como amar o próximo, primeiro você tem que saber aprender a se amar. Exatamente. Até para amar o teu próximo, primeiro você precisa aprender a se amar. E está faltando muito hoje, irmão, para muita gente, amor próprio. O que é isso, pastor, amor próprio? É você, meu irmão, aprender que você também tem valor.
Em que sentido? Tem tanta gente que cai numa praga que o diabo inventou, chamada dependência emocional. O que é dependência emocional, pastor? É alguém, meu irmão, que não consegue enxergar o seu valor, a não ser nos outros, através de outras pessoas. É por isso que tem tanta gente hoje, olha para mim, que quando termina um relacionamento, está acabando com a sua própria vida. Acontece muito ou não acontece? Não sei viver sem ele. Ela vai embora. Ela vai embora. Eu mato ela e me mato. É assim, não é? Não está acontecendo isso hoje? Não está ou não está? Estou mentindo? Então fala, responde para mim. O que é isso, pastor? É alguém que só enxerga valor em si, através de quem? De outro. Não. Irmão, cuidado. Porque até para amar o próximo, você tem que aprender a amar quem primeiro? Quem? A você mesmo. A você mesmo. Porque se você for embora, eu vou acabar com a minha vida. Porque se você me deixar, eu não tenho mais razão para viver. Ué, peraí, como assim? Meu irmão, você precisa aprender a se amar como Jesus te ama. Porque senão você vai ser escravo do diabo. O diabo está escravizando muita gente. Eu não digo só de relacionamento, não. Você quer ver uma coisa? Uma das maneiras de você aprender a se amar, quando você aprende a se amar, você aprende a falar não para as pessoas. E você quer que eu te diga uma coisa? Tem gente que não sabe falar não. Tem gente que não sabe dizer não. E talvez seja o seu problema. Você está sendo, olha só, olha para mim, você está sendo prejudicado, às vezes a situação está desagradável para você, você está sendo às vezes até abusado, mas você não sabe dizer o quê? Não. E muitas vezes quando você aprende a se amar, uma das coisas que Jesus vai te ensinar é dizer o quê? Não. Você sabia que isso é bíblico? Quem já leu a passagem das 10 virgens aqui? Deixa eu ver, levanta a mão. Já leu? Como é que é a passagem das 10 virgens? A Bíblia fala de 5 sábias e 5 loucas, 5 irresponsáveis, 5 que não estavam nem aí para nada. Aí quando o noivo chega, o que elas fazem? Elas acordam. Um dia eu estava lendo e Deus me mostrou isso. Elas acordam, elas não fizeram a parte delas, elas não fizeram o que tinha que fazer, elas estavam lá bem preguiçosas, e quando elas acordam, alguém diz assim: o noivo vem aí. Elas viram para 5 sábias, e elas dizem o que para elas? Quem lembra? O que elas falam? Dá do seu azeite. Olha para o pastor. Meu irmão, eu me aborreço tanto com gente assim. Como assim? É aquela pessoa que não faz nada do que tem que fazer, não faz sua parte, é irresponsável, não busca o que tem que buscar. Aí quando vem a hora da necessidade, faz tudo para mim. Dá do seu azeite. Qual foi a resposta que as 10 sábias deram? O que elas disseram? Elas olharam assim e disseram: ai, tadinhas, nós não temos nem para nós, mas vamos fazer. Não, o que elas disseram? Quem lembra? O que elas disseram, irmãos? O que elas disseram? Não. E tem gente que não sabe falar não. E a Bíblia ensina a falar não. Não. Vai a quem vende e paga o preço que eu paguei. Então às vezes você tem que aprender a falar não. Porque olha para o pastor, não é deixar de ajudar as pessoas, mas olha para mim, no momento em que elas disseram não, elas disseram assim, para que não falte a nós e a quem? E a vós. Então no momento em que você vai ser prejudicado, em que vai faltar para você, em que você vai sofrer, então primeiro você e depois a pessoa. Sexta-feira quem estava aqui, deixa eu ver, eu falei sobre Jonas. A Bíblia fala que Jonas está na rebeldia, está desobedecendo a Deus e entra num barco. Quando ele entra naquele barco, a tempestade vem e começa a assolar o barco. Todo mundo do barco começa a ter prejuízo, começa a lançar as coisas no mar.
E o Jonas estava fazendo o quê? Quem lembra? Dormindo aonde? Lá no porão. Escuta, o capitão chega e fala: acorda, ô dormente, faz alguma coisa, está todo mundo perdendo aí, e você, que era o culpado, não estava fazendo nada, né? Aí escuta, o Jonas levanta, eles lançam sorte. Lançar sorte era para ver de quem era a culpa, né? Aí a sorte cai em quem? Cai em quem? Em Jonas. Aí o Jonas, com a maior cara de pau, fala assim: está vindo essa tempestade porque eu estou sendo rebelde contra Deus, não estou fazendo a vontade de Deus. Para resolver tem que me lançar no mar. Aí sabe o que eles fizeram? Eu falei sexta-feira, eles ficaram com dó. Eu vou falar uma coisa para você: dó é um sentimento do diabo. Não tenha dó de ninguém, ame as pessoas, não tenha dó não. Porque com dó, sabe o que eles fizeram? Não vamos te jogar no mar não, nós vamos enfrentar a tempestade e vamos te levar para a margem. E começaram a remar. Se você já leu, você vai lembrar. Quanto mais eles remavam para tentar levar Jonas para a margem, o que acontecia? Mais a tempestade aumentava e soprava. Eles não saíam do lugar. Por quê? Olha para o pastor, eles estavam lutando contra quem? Contra quem? Era o próprio Deus que estava mandando aquela tempestade. E chegou uma hora que eles viram que não dava para assumir a bronca do Jonas. E eu estava falando esses dias com um amigo meu. Tem gente, meu irmão, que você talvez está atrapalhando Deus de tratar com ela, porque todo quanto é coisa errada que ela faz um monte de besteira. Na hora de vir a consequência, você entra na frente e fala: não vou deixar. E tem gente, se você ficar livrando a pessoa várias e várias vezes, ela nunca vai se consertar. E às vezes você tem que deixar, porque é um tratamento de Deus com quem? Com a pessoa. Vai entrar no meio de tratamento de Deus com os outros para você ver. Vai sobrar para você. Sobra ou não sobra? Sobra. Até para ajudar alguém você tem que perguntar para Deus primeiro. Você não sabe por que a pessoa está passando por aquilo. E se ela está passando por aquilo, por consequência de desobediência a quem? A Deus. Ó você, como os marinheiros do barco, jogando tudo fora, perdendo tudo, por causa de quem? De Jonas. Chegou uma hora que eles remaram, não conseguiram salvar Jonas. Sabe o que eles fizeram? Ô Jonas, o barco vai afundar, antes nós do que quem? Você, porque quem está na rebeldia é quem? É você. Você não quer se consertar. O que fizeram com Jonas? Jogaram no mar. Por quê? Porque tem gente que, em nome de ajudar os outros, afunda o seu próprio barco. Tem gente que, em nome de ajudar os outros, não entende o que é amor próprio, não aprendeu que para amar o próximo, primeiro você tem que amar quem? A quem, irmãos? A ti mesmo. Você está se amando, sim ou não? Meu irmão, começa a se despertar, porque senão você vai ser escravo de Satanás. O demônio escraviza pessoas que não entenderam a palavra direito. Deus não fala para você não ajudar, não, você tem que ajudar, você tem que fazer, mas para ajudar o outro, quem tem que estar de pé primeiro é você, quem tem que estar bem primeiro é você, quem tem que estar firme primeiro é você. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Se ame primeiro, se ame. Eu sempre falo que eu conto alguns casos para dar de exemplo aqui para você, mas jamais para expor alguém, então eu nem cito o nome, nem falo, você nem sabe de onde que é o caso, muitas vezes de cidades por onde nós passamos. E eu me lembro de uma moça, que um dia a minha esposa chegou para ela estava num namoro de anos, fazia mais de anos namorando, e o rapaz não casava e nem queria saber de casar, e já tinha traído ela várias vezes. E aí um dia ela descobriu que enquanto o camarada estava com ela, estava com outro em outra cidade. E ela, mais de 10 anos esperando ele casar com ela, já estava prometendo casamento para outra. E aí ficou desesperada, chorou. E aí nós aconselhamos: filha. Ela falou: Deus estava me mostrando, eu sentia que tinha alguma coisa errada e tal. Eu falei: bom, glória a Deus, Deus te mostrou. Antes agora do que no casamento, que seria pior, sim ou não? Então, se ele não está te respeitando agora, já te traiu várias e várias vezes, o que te diz, que esperança você tem que no casamento ele vai fazer diferente?
Não, já está tomada a decisão, não quero saber mais, não quero mais esse sofrimento. Amém, tá bom, tudo certo, oramos por ela, resolvido. No outro dia estava ela lá na porta do escritório. Para minha esposa, eu não consigo viver sem ele. Eu vou morrer sem ele. Oi, filha, você já não tinha falado que era uma libertação que Deus estava te dando? Que o seu sofrimento tinha acabado? Não, mas eu não aguento. Eu fui lá, bati nele, rasguei tudo ele e dei uns tapas nele e falei, vamos embora comigo. E levou o cidadão embora de volta, porque sem ele ela não sabia viver. Sabe que eu estou brincando aqui, dando risada, mas isso é muito triste. Porque talvez já tenha passado mais uns anos aí, nesse namoro. Isso vai mudar quando? Vai mudar nunca, irmão. Porque ela não aprendeu a amar quem eu me lembro muito bem das palavras da minha esposa falando para ela, filha, você tem que aprender a se amar, você tem que aprender a ter amor próprio. Porque quando uma pessoa não aprende isso aqui, meu irmão, ela se torna escrava de qualquer situação. O demônio escraviza a pessoa, escraviza, viu? Vou falar para você que eu já vi. O diabo escraviza, ela se submete a tudo, para não dizer não, para não ser desagradável, para outra pessoa não deixá-la. Ela se submete a tudo, a uma vida de sofrimento e surra e apanhar e tudo mais, porque não aprendeu a amar quem? A si mesmo. Quem está entendendo, pastor, diga amém. Calma lá. Eu até brinquei, Martinho Prado, deixa eu explicar bem explicadinho, que talvez tenha algum abençoada que só quer um motivo para chegar lá e falar, o pastor falou que eu tenho amor próprio, tem que ter amor próprio, quiser pegar as coisas embora, pode ir. Tem que explicar bem direitinho, não tem? Eu estou falando isso aqui, ainda bem que está gravado, eu estou falando isso aqui? Não. Eu não estou dizendo para você desprezar, para você abandonar compromissos que você fez. Eu estou dizendo para você tirar um tempo, meu irmão, para se cuidar. Que você precisa orar primeiro por você, que você precisa primeiro estar bem. E parar com essa loucura de achar que sem você as coisas não funcionam. Não, pastor, não posso nem cuidar de mim. Pastor, não tem tempo nem para ficar doente. Até isso eu já ouvi. Eu não tenho porque eu não posso, porque tudo depende de mim, tudo sou eu. Quer que eu te fale uma coisa dura de ouvir, mas é verdade? Se amanhã você não estiver aqui, você dormir essa noite e não acordar, o mundo vai parar de rodar? Qual de você? Vai? Se você não for lá amanhã fazer o que você faz no seu serviço, não vai ter mais ninguém para te substituir? É duro de ouvir isso, né? Mas não vai ter alguém lá? Se você faltar hoje lá, porque você foi embora, daqui 2, 3 dias tem alguém no seu lugar. É verdade ou não é? Sim ou não? É duro, mas é verdade. Então quer que eu te diga uma coisa? Se cuida. Se cuide, porque você é importante para quem está perto de você. Você é importante para muitas pessoas. Então para com essa loucura que o diabo quer te escravizar, que você não tem tempo sequer para dormir, para comer, você não tem tempo, meu pastor não tem tempo nem para ficar doente. Eu era assim, irmão. Eu aprendi na dureza, que eu tenho que ter um tempo para me cuidar. Vai nessa de querer carregar o mundo nas costas, querer cuidar de todo mundo e esquecer de você. Daqui a pouco você não vai aguentar mais ficar de pé. E está cheio de gente assim, que está caindo, que está sofrendo, que está se prostrando, porque vai cuidando de todo mundo, e Deus está falando, olha, você precisa orar por você precisa cuidar de você precisa ter um tempo para você, e se esquece, e quando pensa que não, irmão, já não consegue ajudar mais ninguém, porque caiu, desanimou, enfraqueceu. Quem está entendendo, diga amém. Isso é regra bíblica. Vamos correr por causa do horário, mas coloca para mim ali rapidinho, Lucas 6,39, rapidinho. Lucas capítulo 6, versículo 39. Quem está entendendo essa palavra, diga amém. Eu não quero deixar você preguiçoso com essa palavra não. Não, pastor, se eu não for, o pastor pregou que vai ter gente lá para fazer. Não é isso não. Você tem que fazer a sua parte.
Mas presta atenção, para não deixar o diabo enganar você e te escravizar, porque você não aprendeu que primeiro é você que tem que estar de pé, para você conseguir levantar alguém. Por quê? Quem não está de pé não levanta ninguém, irmão. Quem não está bem vai ajudar quem? Não vai. Eu amo Jesus, a palavra de Jesus, porque Jesus ensinava de uma maneira simples. Você quer ver uma coisa? Olha isso aqui, olha que coisa tremenda. E disse-lhes uma palavra: porventura, pode porventura um cego guiar outro cego? É uma pergunta, tem um ponto de interrogação ali. Amém? Então é uma pergunta, você tem que responder. Então vamos lá. Pode porventura um cego guiar outro cego? Sim ou não? Não. Ó, vem cá, eu não estou enxergando também, não sei nem para onde eu estou indo, mas vem cá, vamos que eu te levo. Os dois vão cair aonde? Vai cair num buraco. Está ali, ó. Não cairão ambos na cova? E está cheio de gente assim, cego querendo guiar outro cego. Isso é um princípio bíblico. Pede para Deus abrir os seus olhos primeiro. Fala: Deus, eu preciso buscar primeiro para mim. Como é que eu vou levar a minha família se eu não estou bem, se eu não estou buscando, se eu não estou fazendo? Olha, deixa eu te dizer uma coisa. Ninguém vai estar 100%, tá, pastor? Então só posso ajudar os outros se eu tiver 100%, se eu não tiver nenhum problema na minha vida. Não é isso que eu estou falando. Não existe alguém que seja 100%, não falte nada. Sempre vai ter uma falta. Mas eu não posso querer para o outro aquilo que eu não quero para mim. Ainda que eu não tenha alcançado, mas eu preciso pelo menos querer para mim. E está cheio de gente na igreja assim: Senhor, salva meu filho, Senhor. Ô pastor, ora aqui para Deus salvar. Ô meu irmão, mas você já tomou decisão pela vida eterna, pela salvação? Ah não, pastor, eu não, mas falando para Jesus: Senhor, pula eu e alcança ele primeiro. Não, Deus não faz isso, porque a obra que Deus vai fazer tem que começar de mim e de você. Nós somos os canais. Quem está entendendo, diga amém. Nós somos os canais. Se você pegar toda a Bíblia, você vai encontrar essa regra, você vai encontrar essa coerência. Josué 24:15, eu falei aqui essa semana, né? O que Josué disse? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Atos 16:31, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Então eu não posso querer para o outro o que eu não quis primeiro para mim. Então eu preciso me despertar e falar: espera aí, Jesus, como é que eu estou querendo abrir os olhos ou conduzir alguém cego se os meus olhos não se abrirem ainda? Ô Jesus, faz primeiro essa obra em mim. Eu vou buscar por mim, eu vou orar por mim, eu vou jejuar por mim, eu vou fazer por mim também. Aliás, eu vou fazer por mim primeiro, para que eu estando bem, eu possa conduzir, ajudar e guiar alguém. Amém, Jesus? Continua. Atos capítulo 3, versículo 6, rapidinho. Atos 3, 6, nós já vamos orar já. A Bíblia fala que tinha um paralítico que ficava na porta da igreja pedindo esmola. E Pedro e João chegaram na igreja para orar, e ele pediu esmola para Pedro. E olha o que Pedro vai responder. E disse: não tenho prata e nem ouro. Não tem como você dar o que você não tem. Concordo, né? Mas o que tenho, isto te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E o resultado você já sabe, aquele paralítico levantou e andou. Qual que é a regra aqui? O que Pedro falou: o que tenho, isso o que? Te dou. Então você não pode esquecer de buscar por você, porque você só vai poder passar para a tua família, você só vai poder passar para os que precisam de você numa hora de necessidade, aquilo que você tem. Tem gente, meu irmão, que está parecendo assim, ó. Já diziam os meus avós na sabedoria, os nossos avós falavam: saco vazio, completa aí, saco vazio, não para em pé. Aí você pega um saco, só vai tirando, não coloca, só vai tirando, vai chegar uma hora que ele vai ficar vazio. E se você soprar, o que acontece? Ele cai. Por isso tem um monte de gente caindo. Porque faz para todo mundo, ora por todo mundo, pede por todo mundo, prega para todo mundo, mas não ora por si mesmo, não prega para si mesmo, não lê a Bíblia para si mesmo, não tira um tempo para si mesmo.
não se alimenta, não se preenche, vai chegar uma hora que vai acontecer o quê? Vai cair. Por isso tem um monte de pastor caindo, obreiros caindo, pessoas que fazem obra caindo. Por quê, pastor? Porque está fazendo para todo mundo, mas não está esquecendo de fazer para quem? Para si mesmo. Está cuidando de todo mundo, está esquecendo de cuidar de quem? De si mesmo. É ou não é verdade? Sim ou não? É. E eu digo para você, eu falava essa semana aqui, eu posso orar por todo mundo, tem aqui essa igreja, tem a outra igreja, tem um monte de gente das igrejas de onde a gente passou, que manda mensagem, pede oração. Eu não vou negar, nós vamos orar, mas vai eu achar que fazendo por todo mundo vai ser o suficiente se eu não tirar um momento para fazer por quem? Por mim. Logo, logo, meu irmão, você vai ver o pastor Renan caído, está amarrado em nome de Jesus. Mas se eu não fizer também por mim, eu não vou parar de pé. Quem concorda, diga amém. Não funciona para você também. Você tem que ter o teu tempo com Deus, você tem que ter o teu momento com o Senhor, você tem que tirar um tempo para cuidar de você, você tem que tirar um tempo para buscar por você. Amém, Jesus? Não deixa Satanás te escravizar nisso não, meu irmão. E ele está querendo que você caia. Não vai dar tempo da gente ver aqui, mas lá em Marcos 6, se eu não me engano, a Bíblia fala que Jesus viu que os discípulos, muitos deles iam e vinham, servindo a multidão, não tinham tempo para comer. Sabe o que Jesus fez? Jesus pegou e falou assim para eles: olha, vamos a um lugar à parte, a sós, e tirem um tempo para comer. Porque Jesus viu que eles estavam servindo todo mundo, mas eles mesmos não estavam o quê? Comendo, se alimentando. Ide a um lugar à parte e tira um tempo para vocês comerem. Se você não tiver um tempo para se amar, para orar por você, para cuidar de você, não adianta mesmo. Vai chegar uma hora que você não vai aguentar, vai chegar uma hora que você vai sucumbir. Se você quiser carregar o mundo nas costas e não tirar um tempo e deixar Deus cuidar de você, você vai sucumbir. Eu acho engraçado, tem gente que quer se fazer de forte o tempo todo. Você já viu gente que não deixa ser cuidado? Parece aqueles cavalos ariscos, sabe? Perdão da comparação, mas é verdade. Sabe aquele cavalo que não deixa chegar perto? Tem gente assim, não deixa ser cuidado. É igual Pedro. Uma vez Jesus pegou uma bacia e falou assim: eu vou lavar os pés de vocês, vou cuidar de vocês. Aí Jesus vai lavando, quando chega na hora de Pedro, o que Pedro fala? Não, eu não, Senhor, eu não preciso. Foi assim? Jesus falou assim: se não deixar eu lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Porque você pode ser forte lá fora, mas aqui comigo você é fraco, você tem que deixar eu cuidar de você, senão você não vai aguentar. Então, ó pastor, às vezes você tem que se fazer de forte mesmo para todo mundo lá, mas com Jesus, irmão, você tem que deixar Ele cuidar de você. Você tem que se derramar na presença de Deus. Está entendendo, sim ou não? Você tem que deixar Deus tratar de você, porque quem cuida também precisa ser o quê? Cuidado. Precisa ou não precisa? Quem ora pelos outros também não precisa de oração? Precisa ou não precisa? Sustenta os outros também não precisa ser sustentado? Então para com essa... eu estou sempre bem. Mentira. Você também precisa ser cuidado. Amém, Jesus? Você também precisa deixar Deus cuidar de você. Porque se você for arredio e não deixar Jesus tratar você, você que cuida de todo mundo, que se faz de forte para todo mundo, você também precisa entender que chega um momento que você precisa ser cuidado. Você quer ver uma coisa? Olha o que diz 1 Timóteo 4,16. E nós já vamos encerrar. 1 Timóteo 4,16. Faz um favor para mim, Camila. Vem aqui, já faz um fundinho de oração aqui. Fabiano já passou, cuida de mim? Passou? Passou? 1 Timóteo 4,16. Vamos fazer um pouquinho diferente hoje. Já fica de pé já. Você vai ler esse último versículo de pé. Em nome de Jesus.
Isso aqui é um conselho de Paulo para Timóteo. Timóteo era novo, era pregador, mas era jovem. E todo jovem precisa de conselho. Tem jovem que não gosta de conselho. Aprende a gostar. Se tiver gente para te aconselhar, você é um premiado. O Timóteo recebia conselhos de Paulo, por isso que Timóteo foi muito abençoado. Olha o conselho de Paulo para Timóteo: tem cuidado de quem? Ô Timóteo, você é novo, eu vou te explicar uma coisa. Todo pastor, pregador gosta de cuidar de todo mundo, gosta ou não gosta? O ministério de pastor é isso, cuidar de pessoas. Mas o Paulo vai ensinar para Timóteo: ô Timóteo, tem cuidado de quem? De ti mesmo, cuida de você mesmo. E da doutrina, e persevera nessas coisas. Por quê? Porque fazendo isso, te salvarás. Olha aqui a preocupação de Paulo: tanto a ti mesmo, como aos que te ouvem. E você vai ver que Paulo dá esse conselho para Timóteo, porque ele mesmo, em alguma parte, Paulo escreve assim: ó, eu me esmurro, para que pregando aos outros, salvando aos outros, eu mesmo não venha ficar o quê? Reprovado. Por quê? O que Paulo está dizendo para Timóteo? Não adianta nada, Timóteo, você salvar todo mundo e se perder. Então eu falo para você, minha irmã, meu irmãozinho, a senhora que é mãe, não adianta nada a senhora querer cuidar de todo mundo e se perder. Não é o que Deus quer. Deus quer que você salve a ti mesmo e aos outros. Porque se você, para salvar os outros, tiver que se perder, você não está fazendo a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você ame o próximo como você ama quem? A você mesmo. Se para poder ajudar os outros, você tiver que sucumbir, não é o que Deus queria. Não é o que Deus queria. Então hoje, ouça o conselho de um homem de Deus, que foi Paulo, falando para Timóteo: tem cuidado de quem? De ti mesmo. Persevera nessas coisas, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo. Paulo, o primeiro a ser salvo, Paulo falou para Timóteo, tem que ser quem? Tem que ser você. O primeiro a tem que estar de pé é você. O primeiro a estar firme tem que ser você. Tua família precisa de você. Precisa, pastor. Meus filhos precisam de mim, pastor. Precisa. Você quer mostrar que você ama eles? Se cuida então. Porque se você estiver bem, você vai estar fazendo um favor a eles. Amém? Agora, se você sucumbir, irmão, acabou. Então não entra nessa mentira do diabo, de que você não precisa ser cuidado, que importa os outros estar bem. Não, importa você também. Amém, Jesus? Ele diz: fazendo isso salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Então hoje você vai esquecer de lado todos os outros que você tem que cuidar, que precisa de você. Hoje você vai deixar Deus cuidar de você. Amém? Hoje você vai pedir primeiro para você. Hoje você vai deixar Deus tratar de você, em nome de Jesus. Quem entendeu, diga amém. Vamos aplaudir a Jesus bem forte por essa palavra.